título, o tema é: O Pai Celestial sempre nos ama. Ah, vocês não ouviram? O Pai Celestial sempre nos ama. Aleluia, aleluia. Eu quero ler o texto de Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. Eclesiastes 3, 14, que diz assim, a parte inicial do texto: sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Aleluia. Meu Deus, você já tinha lido esse texto na Bíblia? Parece que é a primeira vez que a gente menciona esse texto, né? Na outra versão que eu tenho aqui diz assim: sei que tudo quanto Deus faz durará para sempre. Nada se lhe pode acrescentar e nada tirar de tudo quanto Deus fez. Aleluia. Amados, precisamos entender que a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus não tem prazo de validade. A palavra de Deus é eterna. Graças a Deus por isso. A palavra de Deus é a matéria-prima de Deus para Ele criar todas as coisas. Deus criou todas as coisas através da palavra. A matéria-prima é a palavra. Através da palavra, Ele criou tudo que você vê, tudo que você enxerga, tudo que você toca. E aquilo inclusive que você não toca. Olha o texto de Hebreus, por gentileza. Capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que o universo, não somente a terra, os mares, rios, animais, mas todo o universo foi formado pela, repita comigo, palavra de Deus. Foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aquilo que nós enxergamos, apalpamos, tocamos, aquilo que é concreto, tangível, foi feito por aquilo que nós não enxergamos. O que não vemos é criador, o que enxergamos é criação, o que não vemos é eterno, o que enxergamos é passageiro, o que não vemos governa, o que enxergamos é governado. A sua fé está aonde? Na palavra ou nas situações, nas circunstâncias? Meu Deus! A palavra é um instrumento de Deus, como eu disse, para criar todas as coisas. Aleluia. Agora vamos pensar sobre essa verdade. Quando Deus olha para você, para mim, para nós, o que será que passa pela mente, pela cabeça de Deus? Você já pensou sobre isso? Quando Deus olha para você, o que Deus pensa? O que passa na mente de Deus? Todo trabalho realizado por Deus é um trabalho perfeito. Tudo que Deus fez é perfeito. Tudo que Deus fez é perfeito. O trabalho dele é perfeito, significa que não precisa de reparo. Não precisa de recall. Não precisa melhorar. Se é perfeito, é eterno. Permanece para sempre. Nunca Deus planejou ou executou uma tarefa com objetivos temporais, finitos, passageiros. Deus não pensa em realizar uma obra para ela se acabar daqui a pouco, não. O texto sagrado é muito claro, ele diz para mim e para você, de uma forma muito intensa: sei que tudo quanto Deus faz durará para sempre. Durará para sempre. Graças a Deus por isso. O que muitas vezes eu e você achamos que é o fim, na verdade é o início de um outro ciclo. De repente você pensa: Pio, mas eu conheço algumas coisas que de repente parece que acabam. Na verdade não acaba. Inicia-se um novo ciclo, porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que Deus fez é eterno. Os planos de Deus são eternos. Nunca Deus planejou executar uma tarefa para dali a pouco caducar, acabar, vencer.
Graças a Deus por isso. Agora, sabendo disso, que tudo que Deus fez é eterno, quando Deus te criou, quando Deus planejou a sua existência, responda para mim, Ele planejou para que um dia os teus rins falhassem? Oh. Se tudo que Deus faz é eterno, Ele planejou que as suas artérias um dia entupissem. Meu Deus. Ele programou uma diabetes para você, uma artrite. Você consegue imaginar Deus pensando, olha, eu vou criar fulano de tal, eu vou criar essas articulações, estas juntas, e quando ele tiver 60 anos de idade, estas juntas serão devoradas pela artrose. Uau! Não faz sentido. Se a palavra de Deus diz que tudo quanto Deus fez, Ele fez para permanecer para sempre, Ele fez perfeito, Ele fez de uma forma agradável, por que será que eu e você aceitamos algo diferente disso? Olha o que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 31, Gênesis 1, 31, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Tudo o que Deus fizera, Deus viu que era muito bom. A palavra bom aqui no hebraico é excelente, rico, valioso. Tudo o que Deus fez é muito bom, perfeito, valioso, rico, excelente. A nossa maneira de pensar é que tem sido um grande problema para nós. Naturalmente nós deixamos nos influenciar pelo mundo caído, finito, pelo mundo pecador, pelo mundo temporal. E a palavra de Deus mostra que Deus não se deixa guiar ou influenciar pelo mundo caído. A palavra de Deus diz que Deus está acima do sol, não abaixo do sol. Abaixo do sol existe a influência da temporalidade, acima do sol não. Você está dizendo então que quando eu leio aquele texto, há tempo de morrer, há tempo de nascer, há tempo de chorar, há tempo de alegrar, isso é para quem está abaixo do sol? Exatamente, meu irmão. Esse texto não se aplica a você, porque eu e você estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É essa palavra que nos pertence. Meu Deus. Vamos aprender essa verdade. Antes de Jesus Cristo, Deus Pai já via como tudo seria resgatado. Depois que Jesus Cristo veio, Deus Pai, Ele vê tudo já resgatado. Antes, Ele veria como seria resgatado, antes de Cristo. Depois de Cristo, Ele já vê tudo resgatado, restaurado, renovado, perfeito, eterno. Aleluia. Uma criança, ela reflete um pouco de como deveríamos ser. Quando você olha para uma criança de 5 anos, 6 anos, 4 anos, ela se sente dona de tudo, não é verdade? Dona de tudo. Dona do mundo. Se sente capaz de fazer qualquer coisa. Ela entra num shopping, numa loja, ela se sente dona de tudo. Ela diz, eu quero isso, 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 eu quero isso. Não é assim? Agora, vêm os adultos e começam, entre aspas, a ensinar essa criança. Vêm os adultos com a educação humanista, com a educação sentada, alicerçada no intelecto do homem, na performance humana, no desempenho do indivíduo. E aí começamos a ensinar essa criança a ter medo. Começamos a ensinar essa criança a fracassar. Começamos a ensinar essa criança que ela não é capaz. Começamos a ensinar essa criança que ela é frágil. Começamos a ensinar essa criança que Deus não a ama de fato. Os adultos começam a falar de problemas,
de frustrações, de lutas, de fracassos, de derrotas, e o medo começa a crescer dentro do peito desse menino, dentro do coração dessa criança, ao ponto do medo ficar maior do que aquela certeza, aquela confiança que ela tinha na sua fé infantil. Houve um tempo em que a humanidade vivia tão debaixo do medo, tão debaixo do pecado, tão debaixo da opressão. Só que houve um tempo que era assim, e esse tempo já passou. Isso era antes de Cristo. Cristo Jesus, a palavra de Deus diz, Ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para destruir o medo, a opressão, a angústia, a tristeza. Ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para resgatar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para salvar e resgatar quem se havia perdido, mas o que se havia perdido. Meu Deus. Vejamos. Acompanhe comigo, por gentileza. 2 Coríntios 5,17. Texto muito conhecido. Portanto, se alguém está em Cristo, eu vou dormir aqui. Diga assim: eu estou em Cristo. Portanto, se alguém está em Cristo, portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo. Surgiram coisas novas. Meu irmão, você não está entendendo? Você é uma nova criação. Você nunca existiu antes. Esposa, se o seu marido se converteu há pouco tempo, não adianta você cutucar ele e dizer: você ainda é o mesmo, você ainda é isso, você ainda é aquilo. Você está enganada, minha irmã. Ele é nova criação. Da mesma forma, meu irmão, se a sua esposa se converteu agora, não adianta você dizer: ela continua gastando meu cartão de crédito, ela continua amando bolsa, ela continua amando sapato. Não, é verdade, ela continua. Meu Deus. A palavra grega kitsis, criação. Todos quantos declaram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é uma nova criação. A todos quantos o receberam a Jesus, Deus deu-lhes o dunamis, o poder de serem feitos filhos de Deus. A saberem, aqueles que creem e confessam com seus lábios que Jesus é o Filho de Deus. Este tem a vida do Filho, esse tem o Zoe, a vida incriada. Você já declarou que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Se você tem dúvida, eu quero convidar você a fazer isso agora. Sim, mas para o inferno te ouvir. Vamos ficar em pé, por gentileza. Aí você descansa um pouquinho. Diga com toda a fé do seu coração. Diga para Deus, diga para Ele. Diga assim: eu creio e confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Jesus Cristo se fez carne, foi crucificado, morreu, foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, assentado à direita do Pai Celestial, e voltará. Eu creio que o sangue de Jesus me purificou de todos os meus pecados. Todo tipo de pecado. Eu estou limpo, puro, santificado. Eu creio que o Espírito Santo de Deus habita em mim. A unção do Espírito repousa sobre a minha vida. Eu sou ungido de Deus. Eu creio, eu confesso, eu sou filho de Deus. Ele me deu poder, Ele me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada causa dano à minha vida, à minha família,
à minha profissão, aos meus negócios, à minha empresa, aos meus estudos, porque eu sou filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Sim! Meu Deus! Aleluia! 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 A Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Agora, olhando para a pessoa que está do seu lado assim, não é um condenado, ele não é um condenado, ele é um santo. Aí você pode se assentar. Aleluia. Aleluia. Não tem como você falar mal do seu irmão, ele é santo. Meu Deus. A minha pergunta é: como é que Deus me vê? Como Deus me vê? Quando Ele olha, como Ele me vê? Aqui está a resposta. Deus vê você como uma nova criação. Deus vê você como justo. Deus vê você como santo. Deus vê você como mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus vê você como filho. A palavra de Deus diz em Levíticos que a vida está no sangue. Sangue é igual a vida, vida é igual ao sangue. Sobre a sua vida está o sangue de Cristo, a vida de Cristo. Quando o Pai olha para você, Ele vê o próprio Jesus em você. Quando você adora, Ele não está recebendo a sua adoração, Ele está recebendo a adoração de Jesus em você. Meu Deus. Irmão, irmã, pelo amor de Deus, pare de se estribar no seu próprio entendimento. Você sabe o que é isso, estribar? Estribo é aquela ferramenta, aquele instrumento que você pisa para montar no cavalo. Você põe o seu peso ali, o seu corpo, você se apoia no estribo para subir. A Bíblia diz: não se apoie no seu entendimento para você subir. Não acha que o seu dízimo e a sua oferta vai dar direito a você ser abençoado. Não ache que as suas orações darão direito a você ser abençoado. O seu jejum dará direito a você ser abençoado. Não, eu e você somos abençoados por causa de Cristo Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Pastores que estão aqui, de vez em quando eu recebo e-mail de alguns pastores: Pio, se você prega assim, você tira minha autoridade de pastor, porque eu faço uma corrente de 7 quartas-feiras, 7 cabeçadas no pé da cruz, e aí eu vou ter que acabar com as minhas correntes. Eu falei: Jesus já levou todas as correntes, somos livres. Meu Deus. Eu sei que isso choca, eu sei que isso confronta, mas é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a verdade que liberta, é o conhecimento dela. Mudança de mente, segundo ponto. Deus nos vê assim então, perdoados, salvos em Cristo. Queridos, Deus valoriza a obra de Jesus Cristo, a obra do seu Filho. O perdão que temos em Jesus é completo, Ele é perfeito. Ele nos perdoou para sempre, aleluia. Mas agora, como é que você se vê? Agora você sabe como Deus te vê. E como é que você se vê? Como é que você se vê? Se você ainda tem um pontinho de dúvida de quem você é,
sobre se você é ou não filho santo de Deus. Vejamos Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, 2. Olha que texto lindo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na minha versão diz: não sejam mais moldados por este mundo, mas pela nova maneira de vocês pensarem. Através de uma nova maneira de pensar, vivam uma vida diferente. Se você pensar diferente, você viverá uma vida diferente. Então vocês vão descobrir a vontade de Deus para vocês, isto que é bom, agradável e perfeito. Esses tempos atrás estava vendo um documentário, um garotinho lá na Ásia, montado em cima de um elefante enorme, puxando algumas toras no meio da selva. Em determinado momento o garotinho desce do elefante, e aí ele amarra um cipó na perna do elefante. Simplesmente ele fica uma estaca com a própria mão, com o peso do seu corpo franzino, ele coloca ali e amarra aquele cipó naquela estaquinha, e sai. E o repórter diz: ei, e o elefante? Sim, ele está preso. Como? Ah, que o senhor não sabe. Aqui, quando o elefante é elefantinho, a gente amarra uma corda bem grossa, uma corrente na perna dele, e numa árvore bem grossa. E ele tenta sair, dia após dia, semana após semana, mês após mês, e ele vai crescendo. E quando ele chega adulto, eu coloco um cipózinho fino, um barbante no pé dele, amarro na árvore, e ele não sai, porque ele não está amarrado na sua perna, ele está amarrado na sua mente. Meu Deus. Jesus diz: não sejam mais moldados como os elefantes. Não é isso que está escrito aqui, mas não sejam mais moldados, não vos conformeis com este mundo. Conformar aqui, susquematsu no grego, moldar-se de acordo com os padrões dos outros. Não sejam como o restante das demais pessoas, não tenha esse padrão, mas transformai-vos. A palavra transformar aqui no grego é transfigurar, ter outro brilho. Jesus, ele se transformou, ele se transfigurou na presença dos seus discípulos lá em cima do monte. Jesus transformou-se em luz. Por isso Jesus Cristo diz: você pode se transformar, você pode se transfigurar, você pode ser uma fonte de luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E ele diz: vocês são a luz do mundo. Como podemos ser a luz do mundo? Como é que eu posso me transfigurar? Como é que eu posso deixar um modelo padrão do mundo como pio? Como é que eu faço isso? A palavra diz: pela renovação da nossa mente. Mudando a nossa maneira de pensar, mudando o nosso modelo mental, mudando as nossas avaliações das circunstâncias, mudando aquilo que nós analisamos do ponto de vista humanista, tradicional, familiar. Está na hora de você dizer assim: papai, mamãe, muito obrigado pela educação que o Senhor me deu, mas não está de acordo com a palavra, portanto eu deixo para lá. Renovação da mente. Como é que eu posso renovar a minha mente, Pio? Como eu posso mudar a minha maneira de pensar? Pergunta para mim como. O pessoal lá em cima não perguntou. Pergunta como. Como é que eu posso mudar a minha maneira de pensar? Como é que eu posso mudar a minha mente? Ele já nos deu o material necessário para renovarmos as nossas mentes. Ele nos deu a palavra dele.
Pela palavra de Deus, nós temos a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela lava as nossas mentes, ela muda o nosso modelo mental, ela muda as nossas concepções, ela muda os nossos valores. Você se lembra que eu disse há pouco que a palavra é a matéria-prima que Deus tem para criar todas as coisas? Isso mesmo. Nós podemos criar em nós mesmos um novo modelo mental, uma nova estrutura de pensar, uma nova maneira de pensar, mediante a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus, nos expondo a palavra de Deus, nos curvando diante da palavra de Deus, dizendo: Deus, a tua palavra é a verdade. Não importa o que os mundos dizem, não importa o que as pessoas declaram, não importa o que o universo esteja pregoando, a palavra de Deus é a verdade, ela permanece para sempre, ela é vida, ela é Deus. Por isso que eu não canso de dizer, a Bíblia Sagrada é um espírito. Chocou? João 6,63, Jesus Cristo diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. A Bíblia é um espírito. Meu Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. Novamente o texto: sei que tudo que Deus fez permanecerá para sempre. Queridos, está escrito. Essa é a palavra. Precisamos nos abrir e dizer: Deus, está escrito, eu creio. Deus, eu não entendo, mas eu lambano. Eu não entendo, mas eu recebo. Lambano. A palavra lambano no grego é receber. Receber e segurar firmemente. Eu lambano, eu seguro, eu creio. Eu não entendo, mas eu creio. Então, nós temos que mudar as nossas mentes. Por exemplo, voltando ao assunto inicial, nenhum órgão do meu corpo foi criado para falhar, para adoecer. Tudo o que Deus criou, Ele fez para durar para sempre. Eu não fui criado para fracassar, eu não fui criado para ser derrotado, eu não fui criado para viver na miséria, eu não fui criado para viver na tristeza, eu não fui criado para viver na amargura. Não. Não. 1000 vezes não. Não. Mas o nosso ambiente luta e se opõe contra a palavra de Deus. Nós temos recebido, entre aspas, uma educação que diz: às vezes vencemos e às vezes perdemos. Às vezes nos alegramos e às vezes nos entristecemos. A vida é assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou Gabriela. O que será, será. Aceitamos a filosofia humanista de Vinícius de Moraes, que diz: o amor é eterno enquanto dura. Achamos que isso é verdade. Você posta no seu WhatsApp, no seu não sei o que, achando que isso é verdade, mas é uma tremenda mentira do inferno. Olha o que está escrito em Filipenses 4,4. Olha o que é verdade. Filipenses 4,4. Alegrem-se uma vez por ano no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, novamente eu digo: alegrem-se. Aleluia. Isto é verdade. Isto é palavra de Deus. Isto é eterno. Isto permanece. E aí vocês me perdoam que só vieram hoje, porque está dentro da mensagem de ontem essa explicação aqui. Mas o texto diz:
Alegrem-se sempre. A palavra grega é sempre, pantole. Pantole significa em todo o tempo, constantemente, de manhã, de tarde, de noite, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado, domingo, a primeira semana do mês, segunda semana, janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro, todos os dias. Alegrem-se sempre no Senhor, constantemente no Senhor. Oh, aleluia! Meu Deus! Você não está entendendo, você não está entendendo. A Bíblia diz, alegrai-vos sempre. A Bíblia não diz, se a sua conta bancária estiver lá cheia de dinheiro, você fica alegre. A Bíblia não está dizendo, se tudo estiver bem, você deve ficar alegre. A Bíblia não diz, se as circunstâncias forem favoráveis, você deve se alegrar. Não é isso que está escrito. A Bíblia está dizendo, você não é influenciado pelas circunstâncias, você não é influenciado pelos jornais, você não é influenciado pelas notícias, você é filho de Deus. E quem fala na sua vida é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, alegrai-vos sempre. Pio, mas eu estou preocupado, eu estou triste com uma situação. Se alegre para você ver o que vai acontecer. O copeiro do rei entra na presença do rei, Neemias, triste. O rei diz, ei, você está triste? Ele temeu sobremaneira. Por que ele ficou com medo? Porque ele era um homem de confiança do rei. Ele provava o vinho para depois servir ao rei. Ele provava as bebidas do rei antes de o rei bebê-las. Porque muitas pessoas queriam matar o rei. Ele era um homem de confiança, ele dizia, rei, pode beber. E o rei bebia, confiava nele. Agora, ele chega triste na presença do rei. Entrar com tristeza na presença do rei é dizer assim, rei, o seu governo, rei, a sua administração, rei, as suas dádivas são insuficientes. Não consegue me alegrar. Entrar triste na presença do rei é denunciar, é amaldiçoar, é falar mal do rei. E quando o rei disse, você está triste? Ele, meu Deus. E o rei diz, essa é uma tristeza de coração. E ele conta a história de Jerusalém, que estava queimada, destruída. Você conhece a história? O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu e você não podemos entrar na presença do nosso Pai Celestial tristes. Você chega na presença do Pai, e ele diz, e daí filho, tudo bem? Tudo vai bem. Aquela mulher havia deixado o seu garoto, o seu filho, morto na cama do profeta. Perguntava para ela, como você está? Tudo vai bem. Como você está? Tudo vai bem. Como você está? Tudo vai bem. Meu Deus. Porque aquilo que Deus deu a você, não há inferno que vai tirar. Ei, meu irmão, minha irmã. Pode aplaudir, ele é digno. Ele é digno. Meu irmão, minha irmã, a sua filha vai ser transformada. O seu filho vai ser transformado. O seu marido vai ser transformado. Ei, se você conseguir enxergar, se você conseguir imaginar a sua filha cheia do Espírito, o seu filho cheio do Espírito, o seu esposo cheio do Espírito, se você enxergar aquilo que você enxergar, assim será. Porque assim como imaginou a minha alma, assim aconteceu. Nós achamos que sofrer faz parte da vontade de Deus. Isso não é verdade. Deus já fez tudo de tudo para vivermos uma vida abundante, para vivermos uma vida de alegria completa. Inclusive, muitos de nós temos imaginado e fabricado um Deus com as nossas mentes. Se eu desse um pedaço de papel para cada um de nós aqui, e pedisse para você escrever 4 ou 5 frases, quem é Deus? Nós teríamos mais deuses aqui do que toda a Índia.
Porque o Deus que nós temos na nossa mente não é o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que prometeu e nunca voltou atrás. Na nossa mente, nós conhecemos um Deus que ora acerta e ora erra. Transferimos muitas coisas para Deus e até dizemos, se eu fosse Deus eu faria diferente. Já ouviu essa frase? Achamos que Deus acertou em algumas coisas, mas em outras Ele errou. Tem gente inclusive que diz, eu acho que Deus errou quando Ele me fez, quando Ele me criou. Tem gente que diz, Deus se equivocou, eu não deveria ter nascido. Por que eu existo? Eu quero lhe assegurar que você é resultado da mente mais perfeita e mais brilhante de todo o universo. Você é resultado da mente de Deus. Você é a expressão do desejo e do amor de Deus. Aleluia! Glória a Deus, graças a Deus. Mude a sua maneira de pensar. Renove a sua mente. Renove inclusive da sua mente aquilo que não está alinhado com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Abrace a palavra de Deus. Rejeite as outras mensagens. Alguns pensam e dizem, eu vou completar 65 anos e devo me preparar para as doenças que virão. Esses pensamentos têm formatado as nossas mentes para o fracasso. Mas isto é mentira. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Não vos conformeis com este mundo, diz a palavra. Reprograme sua mente. Coloque a sua palavra alinhada com a palavra de Deus, alinhada com a vontade de Deus. Se a palavra de Deus diz que é assim, Deus, eu não entendo, eu não compreendo, mas a tua palavra diz, eu me submeto a ela. Lucas capítulo 15, versículo 11. Agora eu começo a pregar. Até agora era uma introdução. Jesus continuou dizendo, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo quanto tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, mudando a sua mente, reprogramando a sua mente, caindo em si, fazendo uma metanoia, reprogramando a mente, disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, em abundância, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Meu Deus, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, ele não só pensou, ele não só considerou, mas ele foi, ele fez, ele praticou, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, o título da minha mensagem é o Pai que sempre nos ama, cheio de amor e compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou.
O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, depressa, traga a melhor roupa e vistam nele, coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, vamos ter uma alegria completa. Meu Deus. Esse filho mais novo, um dia chega ao pai e diz: pai, eu quero parte da herança que me pertence, que me cabe. O pai, com o coração dolorido, aflito, repartiu entre os dois filhos. Passou-se alguns dias e o filho mais novo disse: pai, eu vou para uma terra distante, um lugar longínquo. O pai desse jovem era um homem multimilionário, riquíssimo. Ele havia sido criado por um mentor, por um tutor. E esse mentor e esse tutor, o pai disse para ele: eu quero que você acompanhe meu filho, eu quero que você vá com meu filho. Ele tinha alguns servos, alguns empregados, alguns escravos que o serviam. O pai disse aos escravos: eu quero que vocês também acompanhem ele. Ele tinha correntes de ouro sobre o pescoço, braceletes de ouro, anéis de ouro, roupas caríssimas, sofisticadas, talares. Coloca tudo isso numa carruagem, cavalos de altíssima qualidade. Ele se assenta ali dentro da carruagem e vão embora. Ou você acha que esse filho pegou uma fronhazinha de um travesseiro, colocou umas moedinhas de dinheiro nas costas e foi? Não. Ele saiu numa grande suntuosidade, numa grande pompa. Chegando numa terra longínqua, as pessoas vendo toda aquela ostentação, aquela riqueza, ele já encontrou um grupo de amigos, topa tudo por dinheiro. Ele começou a viver uma vida dissoluta. E foi gastando, sem controle. E de repente ele se vê sem recursos, porque ninguém fica rico gastando como rico. Veio uma fome naquele lugar, e ele foi a um fazendeiro e disse: eu preciso de trabalho. Aqui estão esses homens que me acompanham, eles querem trabalhar, precisam trabalhar, precisamos de um recurso, de uma receita. Aquele homem diz: olha, lá no campo, eu tenho um criadouro de porcos, eu quero que vocês vão cuidar lá. E naquela época funcionava o seguinte: eles davam os porquinhos pequenos, e a pessoa então ela ia com uma quantidade de porcos. Tinha uma plantação, um tipo de feijão, uma vagem chamada alfarrobeira. Eles cortavam, cozinhavam e davam de alimentar, para alimentar os porcos. E eles não recebiam nada semanalmente, nada diariamente. Só quando aquela quantidade, aquela manada de porcos estava pronta para o abate, eles traziam de volta, meses depois, aí que eles receberiam o dinheiro. E agora, ele não tinha o que comer. Pegava parte dessas vagens alfarrobeira, cozinhava um pouco e comia para mitigar a sua fome. Ele olha aquela situação e o texto diz: caindo em si. Caindo em si. Ele diz: na casa do papai tem muitas pessoas, muitos escravos, que têm pão abundante, fartamente. E nós aqui estamos padecendo, perecendo de fome. Eu vou ter com meu pai. Eu vou dizer: pai, eu errei, eu pequei, eu falhei. Receba-me como um dos teus jornaleiros, dos teus empregados. E o texto diz que levantando-se foi. Essa estrada que esse rapaz pegou até a fazenda do pai chama-se graça.
E eu posso lhe garantir, meu irmão, minha irmã, você que está me vendo pela internet, não existe crente desviado. Ele estava distante da casa do pai, ele não estava desfrutando das bênçãos do pai, mas ele ainda era filho. Ele disse: pai. A palavra grega é pater, a palavra grega é genitor, aquele que gera. Pai significa aquele que é o meu antepassado mais próximo. Pai. Por isso eu lhe digo, quando você vai ao médico, o médico diz: você tem na sua família alguém que é diabético? Isso é hereditário. Você tem na sua família alguém que tem pressão alta? Isso é hereditário. Você vai dizer: doutor, ei, o meu pai, o meu antecedente mais próximo é o Criador do universo. E Deus, Ele não tem diabetes. Deus, Ele não tem problema de hipertensão. Deus tem uma saúde perfeita. Deus tem uma alegria completa. O filho disse: pai, o meu antepassado mais próximo é meu pai. Eu sou filho. Quando você vê alguém que esteve tocando no louvor e não está mais, alguém que esteve servindo ao Senhor na igreja e não está mais, ele só está se privando das bênçãos que existem na casa do pai. Porque na casa do pai tem pão com fartura, na casa do pai tem cabritos, na casa do pai tem bezerro cevado, na casa do pai tem anel, na casa do pai tem sandália, na casa do pai tem joias, na casa do pai tem vestidos, na casa do pai os músicos estão ensaiados, na casa do pai existe alegria completa. Não importa o que disseram de você, dizendo que você é um pecador, um desgraçado, não tem jeito para você, é mentira. Ele é teu pai, Ele te ama. Esse caminho de volta chamado graça, não tem portas, não tem barreiras, não tem empecilhos, você pode voltar, e o Pai, Ele está pronto para te receber. Jesus contando essa história, dizia: o pai, vendo o filho de longe, correu. Os anciãos que estavam ali ouvindo Jesus, eles simplesmente fizeram assim com a cabeça, disse: bobagem. Queridos, naquela época, nunca um pai, um tio, um avô ia onde o filho estava. Era o filho que tinha que vir onde o pai estava. Mas Jesus diz: esse pai, ele vai ao encontro do filho correndo. Sabe por que ele fez isso? Pergunta para mim por quê? Porque quando o filho foi embora, ele pediu a herança. A herança antecipada é maldição. O filho só tinha direito à herança quando o pai morria. O filho estava dizendo assim para o pai: eu quero que você morra, me dá logo aquilo que é meu. E os demais funcionários, os demais empregados da propriedade ficaram cheios de raiva, ira, ódio com aquele filho. Porque eles amavam o pai. E aí o pai, sabendo que aquelas pessoas, aqueles funcionários, aqueles escravos da propriedade dele, estava cultivando um ódio com seu filho, sabe o que o pai faz? Ele vai correndo ao encontro do filho. Porque se o filho encontrasse alguns daqueles escravos, ele seria apedrejado. O pai corre, lança-se, abraça aquele jovem e diz: se alguém for jogar uma pedra nele, que essa pedra atinja a mim primeiro. Aquele dia, quando o filho foi embora, o pai foi no melhor joalheiro da cidade e disse: eu quero que você faça um anel muito especial. Para quem? Não importa, muito especial. Ele foi no sapateiro da cidade e disse: eu quero que você confeccione para mim um par de sandálias como você nunca fez, o mais perfeito, o mais lindo. Ele foi no melhor alfaiate da região e disse: eu quero que você me faça roupas, túnicas, talares,
Para quem que é? Não importa, eu quero que você faça. Todos os dias ele falava para os empregados: você tratou daquele bezerro, você deu água para o bezerro, ele está crescendo, ele está engordando, mas por que o senhor está tão interessado naquele bezerro? Não importa. Porque o Pai nos ama sempre. Deus nunca desiste de nós. Porque tudo que Ele faz é para sempre. Ele não nos ama com prazo de validade. Ele não nos ama baseado nas nossas obras. Ele não nos ama baseado naquilo que nós damos a Ele. Ele nos ama porque Ele é Pai e nós somos filhos. O filho volta, o pai abraça. O pai coloca o anel. Cada um tem o seu simbolismo, não é momento de explicar isso agora. Coloca a túnica, coloca o calçado. Mata o bezerro. E agora, naquela casa, havia de volta alegria completa. Meu Deus. Quando você encontrar essa semana, esse mês, alguém e for falar de Jesus, diz: olha, eu já estive numa igreja, mas não estou mais. Trate ele como irmão. Diga: ô irmão, ô irmã, volte para casa. O papai te ama. Os instrumentos estão afinados. O bezerro cevado já está pronto. Conversando com uma pessoa que esteve no Ministério da Música, está afastado. Eu disse para ele: você sabia que a nossa voz, a voz de cada um de nós, tem um perfume exclusivo? E ninguém louva a Deus como você com o perfume que você produz? Ele se assustou e disse: não, mas esse seu perfume está fazendo falta na casa do Pai. Porque aquilo que Ele faz não com prazo de validade, mas Ele faz para a eternidade.